internacionalização, né, a professora Matilde, em nome do Instituto, né, que nos recebeu tão bem, né, tão acolhedor, para a gente poder estar fazendo essa mediação hoje, né? E realmente o Covid é algo que... O microfone? Acho que não. Acho que é extremamente relevante, né, essa discussão mundial, né, não só no... MD, sabe? Vem. Aqui que está aberto. Deixa eu só fechar. Você consegue, Fran, fechar? Tem um microfone. Fechou? Eu vou botar todos os microfones para a gente evitar a interferência sonora, tá bom? A joia. Obrigada, Fran. E essa discussão do Covid não é só no contexto da própria contaminação, né? E por isso, né, junto com a professora Matilde, né, nós gostaríamos de abordar justamente essa questão dentro do centro cirúrgico, né? Esse contexto do Covid dentro do centro cirúrgico. Né? A pandemia, ela teve esse afeto praticamente amplo em todo o mundo, né? Não só no aspecto da contaminação propriamente dito, mas na própria questão do número de leitos, cirurgias tendo que ser desmarcadas. E isso que nós vamos fazer essa discussão aqui hoje, a professora... A gente recebe a professora Matilde Belminda da Silva Martins, do Instituto Politécnico Bragança, e a professora Vanessa Jaqueline Baptista, do Centro Universitário Integrado, para esse webinar, que é a adequação do centro cirúrgico para o paciente COVID no contexto Brasil-Portugal. A professora Matilde, a nossa conferencista do Instituto Politécnico Bragança de Portugal, ela é mestre em saúde pública pela Universidade de Porto, docente do Departamento de Ciências de Enfermagem e Gerontologia da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico Bragança, Portugal. A professora Vanessa, ela é mestre em promoção de saúde pela Unicesumar, né, a Universidade de Maringá, UEM, quer dizer, desculpa. Atualmente ela é enfermeira intervencionista, né, no SAMU, no Norte, Novo Maringá, e tem experiência em centro cirúrgico e central de material de esterilização e é docente do colegiado de enfermagem no Centro Universitário Integrado. Né, eu dou boas-vindas a todos presentes, tá? Eu vou compartilhar aqui de novo, se você chegou depois e não viu, o link. Se eu desejar, tá? A certificação você pode ter acesso a ela. Compartilhei novamente. O link para inscrição... Está gravando. Tanto alunos do Centro Universitário Integrado, do Instituto Politécnico e de outras escolas. Também que eu recebi o link agora de uma outra escola que outros alunos iam entrar também. Tá? Então, em nome do Centro Universitário Integrado, eu dou boas-vindas a todos. Nós vamos conversar com a professora Vanessa. Vanessa, você quer começar a sua explanação ou professora Matilde? Vamos dar a vez à professora Matilde? Isso. Vamos dar a vez à professora Matilde, então. Som. Professora, eu acho que o seu som está desligado. Já está, não está? Abriu. Isso, abriu. Ok, então vou recomeçar. Boa tarde a todos. Começo por agradecer, por cumprimentar a professora Damiana, agradecer o convite que me foi feito para participar neste webinar internacional sobre o doente cirúrgico em contexto Covid. É uma honra esta partilha. Penso que esta reflexão conjunta entre países talvez tão diferentes ou talvez nem tanto, será extremamente enriquecedora para todos nós. Cumprimentar a professora Franceline e a professora Vanessa, é um gosto conhecê-las. E vou iniciar a minha apresentação, emprestar os cumprimentos institucionais, como é óbvio,
do presidente do IPV e da diretora da minha escola, aos vossos presidentes ou diretores. Eu vou começar a minha apresentação por uma apresentação breve, a professora Damiana já a fez, eu sou professora adjunta na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Bragança, sou doutora em Ciências de Enfermagem e sou investigadora da Unidade de Investigação de Ciências da Saúde. Contextualizando um pouquinho em termos geográficos, esta distância enorme que nos separa, o Oceano Atlântico, portanto, este webinar, portanto, esta pandemia também nos permitiu e também nos trouxe muitas coisas boas. Tivemos que nos adaptar a uma nova realidade e manter a comunicação à distância. Talvez, se não tivesse sido esta pandemia, não estaríamos aqui a realizar este webinar e a partilhar estes conhecimentos, digamos assim. De facto, não podemos olhar só para a pandemia como de uma forma negativa, também há aspectos que efetivamente são muito positivos e talvez é para eles que nós devemos olhar e valorizar. Eu falo-vos de uma cidade do interior norte de Portugal, que se chama Bragança, e efetivamente é uma cidade relativamente pequena, que tem perto de 35 mil habitantes, a cidade, mas é uma cidade lindíssima, conforme podem visualizar pelas fotografias que eu vos selecionei. Pertenço, como já disse, ao Instituto Politécnico de Bragança. Esta é uma fotografia do campus académicos do Instituto Politécnico de Bragança, que integra 5 escolas, sendo que 3 fazem parte do campus: a Escola Superior de Educação, Tecnologia, a Escola Superior Agrária e a Escola Superior de Saúde, que não estando dentro do campus fica muito próxima, e depois tem uma Escola Superior de Turismo numa cidade que dista a 60 km, que é a cidade de Mirandela. Ativar som. Esta é uma fotografia da nossa escola, que é uma escola em termos arquitetónicos muito linda, como podem ver, que é galardoada pelo prémio de arquitetura. Em termos de recursos de saúde, o distrito responde através da Unidade Local de Saúde do Nordeste, que é composta por 3 unidades hospitalares, conforme podem ver aqui: o Hospital de Bragança, Mirandela e Macedo, tem o heliporto e ainda tem 12 centros de saúde. Falando um pouquinho isto em relação à contextualização geográfica, tal como eu estava a dizer. Falando um pouquinho então da contextualização do Covid no mundo. A 1 de dezembro de 2019 foi identificada a doença. Eu não sei o que é que se está a passar com o meu computador, que só me está aqui a aparecer com chamadas de atenção. O som está desativado, agora sim. Vou passar. Portanto, apareceu pela primeira vez, a 1 de dezembro, como eu estava a dizer, foi identificada a doença pela primeira vez em Wuhan, na província do Hubei, na República Popular da China. A 31 de dezembro é reportado então o primeiro caso. E rapidamente, eu vou tentar partilhar um vídeo que tenho aqui, rapidamente ela se espalhou para os restantes continentes e para diversos países. Se repararmos neste quadro dinâmico, ou neste mapa dinâmico, vemos como rapidamente se espalhou entre 12 de janeiro a 29 de fevereiro. Espalhou-se pelos continentes todos e por diversos países. Vou retomar a minha apresentação. Temos aqui o número de casos reportados em termos mundiais ao dia de hoje. Portanto, estamos com um total de infectados pela doença de 9.300.000 e quase meio milhão de pessoas que morreram vítimas desta pandemia. Na Europa, em janeiro foram relatados casos iniciais em França e na Alemanha e outros países com número relativamente baixo de casos.
Em 31 de janeiro foi confirmado que a pandemia Covid-19 tinha se espalhado para a Itália quando 2 turistas chineses deram positivo para SARS-CoV-2 em Roma. Em fevereiro ocorreu um grande surto relatado na Itália, principalmente no norte da Itália, onde as coisas estiveram muito más, portanto, perto de Milão. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde vem decretar efetivamente este surto como uma pandemia. Estes dados são dados também à data de hoje sobre a evolução da pandemia na Europa. E eu quero realçar aqui 2 curvas que para nós foi importante, talvez, para tomar algumas medidas que foram tomadas atempadamente, que é a curva de Itália, aqui entre março e abril, no início de março e abril, que efetivamente a curva de Itália e de Espanha subiam exponencialmente e chegavam-nos informações, efetivamente, em que os casos eram cada vez mais e as mortes também eram imensas e os serviços de saúde entravam em colapso, não conseguindo dar resposta, efetivamente, às necessidades que lhe chegavam. Em Portugal, o primeiro caso suspeito surgiu no início de fevereiro, sendo que foi, afinal, só a 2 de março que foram confirmados os 2 primeiros casos de Covid-19, e os 2 importados de Itália e de Espanha. Em Bragança, o primeiro caso surgiu a 15 de março. Portanto, pelos relatos, efetivamente, que nos chegavam de outros países e também pela infecção da forma como se propagava também no norte de Portugal, a 18 de março, o nosso Presidente da República vem decretar o primeiro estado de emergência em Portugal. Estes são os dados, até hoje, dos números portugueses. Temos aproximadamente 40 mil casos confirmados e 1.500 mortes. Portanto, aqui o objetivo era efetivamente achatar a tal curva epidemiológica, o que efetivamente Portugal foi conseguindo, conforme podemos ver pela evolução dos novos casos ao longo destes últimos meses, portanto, de março a junho, sendo que o pico aqui, pelos novos casos, podemos verificar que foi no final de março e início de abril. Por tudo isto, e refiro mais uma vez, pelas informações e pelas notícias que nos chegam de outros países, há que preparar o Serviço Nacional de Saúde para responder efetivamente a esta subida dramática da curva epidemiológica e dos casos. Assim foi noticiada a suspensão das cirurgias de toda a assistência programada nos hospitais públicos a 15 de março, portanto, com data de suspensão na semana seguinte, isto pela Ministra da Saúde. Portanto, foi suspensa toda a cirurgia programada, toda a consulta programada, portanto, para os serviços poderem ter condições de responder efetivamente a uma elevada chegada de casos aos serviços de saúde. Portanto, pelo exemplo que tínhamos dos outros países, houve necessidade de responder de uma forma eficaz por parte do Serviço Nacional de Saúde e o objetivo era, além de achatar a tal curva epidemiológica, diminuindo a disseminação dos casos, era que o Serviço Nacional de Saúde não entrasse em colapso. Nesse sentido, exigiu-se uma reorganização, diria eu quase, uma reinvenção dos serviços de saúde, quer em termos estruturais, e cada um teve que se adaptar a esta reorganização, tendo em conta as estruturas que são diferentes de instituição hospitalar para instituição hospitalar. Portanto, houve uma reorganização estrutural dos serviços. Houve também uma reorganização em termos de recursos humanos, com mobilização de profissionais para áreas de conhecimento específicas e também aumentar o aporte de profissionais nos serviços de saúde. Houve também a reorganização em termos de recursos materiais. E, nesse sentido, a Ministra da Saúde decretou este despacho logo no início de março e dizia que portanto, a aquisição imediata por todas as unidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde e do Ministério da Saúde, dos medicamentos, dispositivos médicos e equipamentos de proteção individual
para o reforço dos respectivos estoques em pelo menos 20%. Portanto, os equipamentos de proteção individual eram uma preocupação, bem como também ventiladores e outros recursos em termos materiais do Sistema Nacional de Saúde. Portanto, quanto à reorganização dos serviços de saúde, essencialmente por os serviços de urgência, medicina intensiva, medicina interna e os serviços cirúrgicos, também a Direção-Geral de Saúde tem um conjunto de normas que vieram precisamente a decretar orientações para esta reorganização. Esta norma de 004 de 2000 vem precisamente exigir aos conselhos de administração dos centros hospitalares e das unidades locais de saúde áreas distintas para doentes Covid e doentes não Covid, portanto, com circuitos também separados, de forma a minimizar, a mitigar a infecção. Nesse sentido, os profissionais de saúde depararam-se com esta situação, que é uma situação desconhecida, era à data, hoje também ainda é, mas à data ainda era mais, era uma situação inédita e que impunha, efetivamente, aos profissionais e todos nós, impunha restrições e ditava normas cotidianas. Nesse sentido, há que olhar para esta doença como uma doença grave, como uma doença que mata, e a solução passa por todos nós. Concretizando efetivamente aquilo, as recomendações para a abordagem do doente em contexto perioperatório, para o doente suspeito, provável e contaminado ou infectado por SARS-CoV-2, há um conjunto também de normas que foram emanadas. Elas tinham como objetivos operacionalizar a abordagem do doente em contexto perioperatório suspeito, provável, contaminado ou infectado por SARS-CoV-2. Também havia critérios bem definidos para identificar o que era um doente suspeito, provável ou contaminado. E outro objetivo era diminuir a disseminação do agente infeccioso, promover a proteção dos profissionais de saúde, controlar a contaminação de outros doentes, mantendo os princípios de prevenção e controlo da infecção do local cirúrgico. Assim, tornava-se prioritário a utilização de EPIs de acordo com as normas da DGS e em cuidados clínicos invasivos e não invasivos em contexto perioperatório. Toda a equipe que vai prestar cuidados ao doente deve ter EPIs recomendados e competências para colocar e remover os EPIs de forma a evitar a contaminação inadvertida. Estas atividades devem ser executadas sempre que possível na presença de um segundo elemento da equipe de saúde, utilizando uma lista de verificação. Durante a pandemia Covid-19 e na fase de mitigação, todos os profissionais de saúde devem utilizar de forma responsável máscara cirúrgica, independentemente se estão em contacto direto ou não com os doentes. O número de doentes suspeitos, prováveis ou contaminados ou infectados com Covid, com necessidades de intervenção cirúrgica será raro, pelo que as medidas de organização do processo de cuidados serão a chave do êxito desta intervenção. Portanto, efetivamente, há necessidade de fazer uma boa planificação, logo no pré-operatório, de forma a que toda a cirurgia decorra com êxito e se diminua a propagação da infecção. Portanto, a dimensão do cuidar não se limita efetivamente apenas ao momento cirúrgico, como todos nós sabemos, ela engloba o momento pré-operatório, intraoperatório e pós-operatório, com tempos, digamos assim, bem definidos. O pré-operatório, como todos nós sabemos, inicia-se no momento em que se identifica a necessidade da intervenção cirúrgica e termina quando o doente chega à sala de operações. Nesse sentido, então, o planeamento, a organização e a logística deve efetivamente também seguir um conjunto de critérios de forma a garantir o sucesso da intervenção cirúrgica e a minimizar a propagação da infecção. Só devem ser alvo de intervenções invasivas os doentes que, ponderados todos os riscos em causa e a logística implicada, se considera haver um efetivo benefício desta ação. Todos os procedimentos cirúrgicos não urgentes devem ser adiados até que a doença infecciosa esteja controlada.
Se o procedimento cirúrgico não puder ser adiado, deve ser agendado para um tempo em que exista um menor número de profissionais. Pode parecer contraditório, porque à frente eu vou dizer que a equipe necessita de um segundo circulante, mas quando digo menor número de profissionais, é o estritamente necessário para aquela intervenção, e também o menor número de doentes presentes no bloco operatório. Se possível, apenas o doente com suspeito ou infectado. A intervenção deve ser seguida de agendamento formal e deve ser alocado, cá está, um segundo enfermeiro circulante que vai fazer o elo entre a sala do bloco operatório, portanto a sala operatória, e o exterior. Os doentes Covid-19 devem ser intervencionados sequencialmente na mesma sala para minimizar o risco de contaminação ambiental e cruzada. As salas de operações, quando utilizadas em condições de isolamento, devem ser devidamente sinalizadas com a identificação apropriada e inequívoca nas portas para minimizar a exposição dos profissionais. Deixa eu conversar sério. Ainda no pré-operatório, deve haver uma reunião da equipe antes da admissão do doente no bloco operatório para definir um plano clínico articulado entre a equipe multidisciplinar, garantindo a disponibilidade de medicamentos, dispositivos médicos, evitando a circulação desnecessária e necessidades de comunicação suplementares. Devem estar claramente definidas as funções e as tarefas também de cada um dos elementos da equipe. Ora, esse plano clínico deve incluir, então, a constituição da equipe, que deve ser o mínimo efetivamente necessário para a intervenção cirúrgica. Deve estar definida qual é a técnica anestésica e qual é a técnica cirúrgica, o posicionamento do doente, a prescrição terapêutica, qual é o instrumental cirúrgico e equipamentos cirúrgicos necessários, bem como quais são os dispositivos médicos necessários e a utilizar. Quanto ao transporte e recepção do doente, as equipes de transporte e de recepção devem ter conhecimento do momento exato do procedimento. As equipes de segurança do hospital ou outros profissionais designados pela instituição são responsáveis por desimpedir o caminho entre a unidade de origem e o bloco operatório e vice-versa, incluindo efetivamente também essa disponibilidade, os elevadores. O transporte até ao bloco operatório é das responsabilidades da equipe de saúde do serviço de origem, mas ele só deve ocorrer quando todas as condições estiverem asseguradas e quando o responsável do bloco operatório der indicação para tal. A área de transferência, toda a informação clínica do doente deve ser antecipadamente comunicada por via telefónica ou digital para reduzir o tempo de permanência do doente na área de transferência. A equipe que vai receber o doente na área de transferência deve estar totalmente equipada com os EPIs recomendados e também ser estritamente necessário. E o doente deve ir diretamente para a sala de intervenção. Quanto ao acesso da via aérea, o doente sem intubação endotraqueal deve ser colocado uma máscara cirúrgica durante o transporte e também deve ser evitado sistemas de oxigênio suplementar ou sistemas que sejam geradores de aerossóis. Se o procedimento exigir intubação endotraqueal, realizar em área de isolamento respiratório atempadamente. No doente já intubado ou ventilado, o circuito de ventilação de transporte não deve ser desconectado para evitar contaminação ambiental. Se necessário, desconectar o filtro microbiológico nunca é desconectado do tubo endotraqueal. No circuito de ventilação mecânica, colocar um filtro microbiológico tipo EPA proximamente ao tubo endotraqueal ou máscara de ventilação e distalmente ao Y de conexão do circuito inspiratório e expiratório. Quanto aos dispositivos médicos, são colocados na sala de operações apenas os dispositivos médicos e a medicação necessária para reduzir o número de itens a descontaminar ou a eliminar após a cirurgia. Utilizar preferencialmente também conjuntos individualizados de dispositivos médicos pré-preparados, como os kits de algaliação, kits de drenos, kits de linhas arteriais, enfim.
conjuntos que estejam já previamente preparados. Cobrir todos os equipamentos com proteções plásticas transparentes, como ventiladores, teclados, monitores ou outros equipamentos. Os restantes equipamentos e materiais, como o carro de emergência, carro de anestesia ou outros, devem permanecer fora da sala de operações e ser gerido pelo segundo enfermeiro circulante. Quanto ao risco de contaminação, devem-se manter as portas fechadas para diminuir o fluxo de ar contaminado no bloco operatório, definindo uma porta única para a entrada e saída da sala de operações. A equipe limitada ao mínimo e, idealmente, não efetuar saídas da sala ou trocas durante todo o procedimento cirúrgico, totalmente equipada com os EPIs recomendados, como veremos mais à frente. Devem ser selecionados também os profissionais com mais treino para a prestação de cuidados a estes doentes, devendo ter perícia e competência técnica para reduzir a ocorrência de erros. Os contentores de resíduos hospitalares devem ser do grupo 3 e devem ter rodas e tampa. A sala também é recomendável que, pelo menos no momento da intubação e da extubação, tenha pressão negativa, sendo que há alguns autores que defendem que a pressão negativa aumenta o risco de infecção do local cirúrgico. Já no intraoperatório, os procedimentos anestésicos também há um conjunto de itens que devem ser verificados. Antes da chegada do doente ao bloco operatório, o plano anestésico deve estar devidamente definido e ser partilhado e verificado com toda a equipe multiprofissional, tal como eu já disse atrás. A comunicação verbal deve ser clara e precisa, é repetida para confirmar o pedido, portanto há uma dupla verificação. E os procedimentos anestésicos são procedimentos de elevado risco pelo perigo, devido aos riscos associados à disseminação do vírus por aerossóis e gotículas. Os EPIs do bloco operatório no intraoperatório basicamente são aqueles a que estamos habituados. Difere aqui efetivamente os respiradores, que devem ser no mínimo FFP2 ou FFP3, e ainda a proteção do calçado, portanto as botas, o cobre-botas. A roupa deve ser descartável e o calçado deve ser lavável e impermeável. Não há grandes normativos no que diz respeito aos EPIs especificamente para o bloco operatório. A DGS tem esta orientação, a orientação número 7, que nos indica os procedimentos a realizar são procedimentos geradores de aerossóis e, efetivamente, realça-se aqui o respirador FFP3 e depois o cobre-botas, os óculos, a bata impermeável ou, então, em alternativa, o fato integral, sendo que também aqui de realçar que deve ser utilizada uma luva cirúrgica dupla. A Associação Portuguesa de Enfermeiros do Bloco Operatório tem este quadro, digamos assim, publicitou este quadro, que efetivamente dá alguma indicação para os EPIs a utilizar no bloco operatório para a equipe não estéril e para a equipe estéril, e que no fundo vai de encontro àquilo que está no algoritmo anterior. A bata cirúrgica estéril reforçada, a touca, a cógula, a máscara FFP2 ou FFP3, principalmente no momento da intubação e extubação, a proteção ocular, a dupla luva estéril e a proteção do calçado. O enfermeiro no intraoperatório, além dos cuidados básicos, deve providenciar ou manter outros cuidados adicionais. Em momentos críticos, como já disse, principalmente no momento da intubação e da extubação. O tubo deve estar clampado, a luva deve ser dupla e a higienização das mãos. A colocação do filtro EPA, duplo também. Limitar as desconexões, que também já foi referido anteriormente. Manter a normoterapia sem aquecedores de fluxo de ar. Fazer a aspiração de fumos quando isso exige. E a comunicação com o exterior sempre através da antecâmara e do segundo circulante. No final da intervenção cirúrgica, todas as proteções plásticas devem ser removidas
e descartar todo o material de uso clínico e colocá-lo em saco de resíduos de grupo 3. No pós-operatório, uma vez terminada a intervenção, se o doente tiver necessidade de cuidados intensivos, deve ir diretamente para a unidade de cuidados intensivos, tendo em conta o circuito que vai fazer, o desimpedimento do circuito que vai fazer e fará o recobro, digamos assim, na unidade de cuidados intensivos. Se o doente não tiver necessidade de cuidados intensivos, o recobro será feito na sala de operações ou numa sala de isolamento com pressão negativa. E a otimização do doente para a alta anestésica deve decorrer no menor tempo possível para o doente ser transferido para o serviço de destino. A remoção dos EPIs da equipe cirúrgica também é realizada no espaço da sala de operações, com disponibilidade, onde deve haver disponibilidade de solução alcoólica em suporte fixo, com manípulo para ser acionado pelo cotovelo e contentor de resíduos grupo 3, mais uma vez, colocado também no tal suporte com rodas e tampa e pedal e que seja higienizável também. Tem aqui também a sequência da remoção dos EPIs, quer para a equipe não estéril, quer para a equipe estéril, portanto, penso que já é do conhecimento de todos nós, não os vou estar a cansar a descrever a remoção ou a sequência da remoção, de realçar que após a remoção de todos os EPIs, toda a equipe toma banho e veste roupa de circulação limpa antes de outro caso. Quanto à higienização e descontaminação do ambiente perioperatório, antes de iniciar o procedimento de higienização e descontaminação, a sala de operações deve ficar inativa pelo período mínimo de 1 hora, considerando o risco de transmissão aérea, portanto, para efetivamente as partículas suspensas no ar poderem efetivamente deslocar-se para as superfícies e depois ser higienizado. Os protocolos de descontaminação de material e equipamentos utilizados na prestação de cuidados são os mesmos que os utilizados para outro tipo de micro-organismos, com os mesmos mecanismos de transmissão. E eu penso que terminei a minha apresentação, tentei ser sucinta para não os cansar, mas efetivamente são estes os aspectos mais importantes a ter em conta na abordagem do doente cirúrgico nas 3 fases pré, intra e pós-operatório. Obrigada, Damiana. Obrigada, professora. Deixa eu só parar aqui a apresentação. Vou tirar a minha apresentação. Isso. Excelente, excelente explanação. De segurança do paciente, e com o Covid só veio reafirmar essa necessidade, né? A importância realmente dos protocolos, que cada vez mais agora não temos em Portugal, ou assim, todas também foram paradas nesse período do Covid? Estou com dificuldade em ouvi-la, Damiana. Deixa eu aumentar aqui meu som. Deixa eu deixar dele. Tá me ouvindo melhor agora? Melhor. Melhorou? Com o advindo do Covid, algumas cirurgias pararam em Portugal? Sim, foi suspensa toda a atividade programada, a cirurgia programada foi toda cancelada, isto a 15, a Ministra fez esse anúncio a 15 de março, com repercussão na semana seguinte, portanto, no final de 20 de março, 24, 25 de março, toda a cirurgia programada e atividades programadas, consulta programada, outros exames auxiliares diagnósticos programados, tudo o que não era urgente foi suspenso a partir dessa data. E está a ser retomado agora, mais ou menos nesta altura, estão a retomar desde o final de maio a atividade programada de forma a não aumentar ainda mais as listas de espera e a incorrer noutras complicações, como todos nós sabemos, tem existido a mortalidade por não Covid, tem aumentado
tem aumentado comparativamente aos outros anos na mesma altura. Acho que essa é uma preocupação mundial, né? A questão da parada das cirurgias, o quanto outras patologias estão com alto índice pelo mundo, né? Alto índice, né? Que está vindo e assim, a fila de espera está aumentando. Muito, muito. Agora está a haver um programa de recuperação precisamente dessas listas de espera, no sentido de minimizar. Sim. Pessoal, eu deixo aberto aqui, tá? No chat, tá? Que aí eu vou anotando as perguntas e passo para ela também, tá? Você que entrou depois, que a gente já tinha começado, eu vou colocar o link aqui de novo para inscrição, tá? Se você quiser fazer inscrição para a certificação, vou deixar o link aqui, não precisa ser específico aluno, somente do centro universitário, pode ser de qualquer instituição, é um evento público, tá? Então você fique à vontade, né? Então agora eu convido a professora Vanessa, tá? Para poder fazer a explanação da apresentação dela, e a gente vai dar continuidade. Você quer que eu te ajude, Vanessa, a colocar? Vanessa, você está nos ouvindo? Acho que ela está muda, deixa eu ver aqui. Deixa eu pedir para o Fran. O Fran. Oi, tô ouvindo. Se ela, deixa eu avisar ela aqui no WhatsApp, não sei se ela está vendo o microfone dela ali. Agora foi. Acho que ela viu lá. Oi, agora sim, Vanessa. Ó, enquanto a Vanessa vê deixa eu pedir para ela aqui, para ela ver o microfone dela. Eu estou ouvindo. Som. Oi. Agora sim. Oi, agora Me voltou. ouvindo? Agora voltou. Agora sim, Vanessa. Agora sim. Deixa eu voltar aqui então, que eu tô com um pouquinho de problema. Eu tô vendo, mas eu acho que eu não tô ouvindo vocês. Só um minutinho, eu vou voltar. Tá. Enquanto isso, professora, eu tenho uma pergunta aqui para você, da aluna Célia. Ela está perguntando o seguinte: vocês Tudo bem? tiveram. Tá me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo, Eu Vanessa. só vou pedir então, Dami, para que você, se tiver alguma coisa, escreva para mim mensagem, porque eu não estou conseguindo Ouvir ouvir bem? bem, tá bom? Tá, pode deixar. Tá. Então vamos lá. Eu gostaria de agradecer imensamente também o convite, tá? É um prazer estar aqui divulgando, compartilhando essas informações. E aí também é um prazer estar aqui trocando essas informações com a professora Matilde, tá? De um outro contexto, né? De um outro país, mas é uma mesma experiência aí, é uma coisa que está acontecendo mundialmente, que é essa pandemia. Acredito que é algo histórico, bom, pelo menos para minha vivência é algo histórico, né? Espero não ter mais experiências assim, que há muitos conflitos, há muitas. É desgastante para nós enquanto enfermeiros, né? Que temos que gerenciar, temos que assistir o paciente, temos que dar uma melhor qualidade na assistência em geral, tanto na segurança do paciente, que é algo importante aí também, que vem nesse contexto, tá? Deixa eu voltar aqui.
A Damiana, então, já me apresentou, né? Reforçando, eu sou enfermeira, intervencionista no momento, estou atuando no SAMU, Norte Novo, em Maringá, mas tenho uma experiência aí de centro cirúrgico de 10 anos, também atuei nessa gestão, tanto centro cirúrgico quanto a central de material de esterilização, também sou especialista. E tenho mestrado em promoção da saúde, com uma dissertação no foco da segurança do paciente. Tá? Então, pensando nesse... Meu Deus, travou tudo. Voltou. Tá, beleza? Aqui eu não consegui. Vanessa, está aparecendo, acho que é só agora você maximizar aí a apresentação. Tá ok Tá agora? ok. Então, voltando aqui à apresentação, nós devemos fazer uma reflexão, né, pensando em antes. Peguei aí o último ano, 2019 versus 2020. Então, a gente tem uma reflexão importante para fazer enquanto enfermeiro, que pensamos no cenário que a gente tem, né? Muita fila para você fila das nossas cirurgias, o enfermeiro enquanto gerente tendo que trazer isso para o melhor e de repente num contexto aqui de 2020, aonde ele tem que gerenciar algo da noite para o dia, que é onde tudo para. E aí a gente tem outras reflexões. Dami, tá ok? Deixa eu ver aqui. A Dami também Vanessa. isso, agora está liberada. Agora apareceu. A Vanessa Dami, tá podia ok? maximizar, Vanessa, você está me ouvindo? Você tá ouvindo a gente, Vanessa? Ah, não, peraí. Maximizar a apresentação. Tá fica melhor pra conseguindo? visualizar. Peraí. Tá, Oh. deixa eu melhorar aqui para ver se eu consigo, então. Aí, tá aparecendo? Tá maior agora? Apresentação? Tá ok, Dani? Não tá. Você tá me ouvindo, Vanessa? Beleza, eu vou deixar para a Damiana ir passando então os slides e eu acho que ela consegue configurar aí melhor que eu, que eu acho que eu tô com um problema aqui, tanto no áudio quanto nas imagens, tá? Mas então, focando aqui no cenário que nós temos de 2019 para 2020, né? O enfermeiro ele toma como partida isso. O próximo. Beleza. Aí. Antes. Isso, ok. O enfermeiro, ele tem esse cenário, né? Onde a gente tem diversos problemas para estar compartilhando e organizando. Ele precisa, então, ter um cenário de agendamento cirúrgico, cancelamento de cirurgias e ainda tem um outro problema, né? A gente precisa dar um suporte para os pacientes para isolamento, para os que estão com Covid. A gente sabe que a unidade de terapia intensiva, nesse momento, ela não tem um suporte total, né? Então, você precisa ter algo na retaguarda. Então, muitos hospitais, muitos centros cirúrgicos, eles se tornaram o quê? Um outro centro um outro centro intensivo, né? Para colocar esses pacientes
para dar suporte também, tanto para ventilação, quanto a questão de equipamentos e até a parte do isolamento, a sala servir como um isolamento aí para o paciente. Então, é um conflito que não só o enfermeiro, mas toda a equipe multidisciplinar, ela vai ter que estar se organizando. E aí, nós temos todos esses eixos aí para estar investigando e organizando com protocolos, com checklist. E aí, como que eu devo conduzir enquanto enfermeiro, né? O transporte do paciente, o pré-operatório, o transoperatório, a ventilação mecânica e o pós-operatório. Então, são fases que o enfermeiro precisa gerenciar. Visto que a professora Matilde também, eu percebi ali que ela também discutiu sobre esses itens, e o melhor possível. Então, nós temos aí também uma contextualização de notas oficiais sendo divulgadas, né, sempre, e há mudanças. E a gente tem o conflito de estar se adaptando, de estar fazendo uma barreira, uma proteção quanto melhor para o nosso paciente, mas eu também preciso manter o meu cenário, né, o meu centro cirúrgico de pé, com uma melhor qualidade aí, para não também a gente ter outros focos. E aí alguns protocolos, eles foram conduzidos com isso. Pode passar, Dani, fazendo favor? Para a próxima tela. Com isso, o que os profissionais de saúde, os enfermeiros, o que nós temos como embasamento científico aqui? Nós temos os protocolos, né, que nós seguimos, Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que a última nota técnica, que foi a número 6 agora de 2020, publicada ainda em abril e teve uma revisão breve em maio, e onde ela trouxe algumas orientações para a prevenção e o controle das infecções, né, pelo coronavírus, em procedimentos cirúrgicos. E aí a gente tem grandes eixos para a retomada dos protocolos, né, podendo ser eles. Pode passar, Dami, para mim, por gentileza. Tá? A organização pré-cirúrgica, né? Então, esse paciente, quando se a cirurgia de emergência, né, se ela precisa, mas basicamente alguns requisitos eles devem ser tomados. A capacitação da equipe. Então, isso é importante também, a equipe tá com os EPIs adequados, também já como a professora já tinha colocado aí alguns, o protocolo, acredito que aqui no Brasil a gente também mantém e é o mesmo, né? Esses equipamentos de proteção individual e as orientações gerais de acordo com o risco. Então, nós temos aqui também cirurgias que são de emergência, que pela normativa deve ser feita aí até em 1 hora. Nós temos aquelas cirurgias que são de urgência, né, até 24 horas. E nós temos a de urgência eletiva, que é até 2 semanas. Então, tem procedimentos que não podem parar, né? Como os oncológicos, até mesmo a professora colocou. E as eletivas essenciais. É lógico que para todo o protocolo a gente percebeu que essas cirurgias elas têm que ser feitas, principalmente as eletivas essenciais, eles trazem que não devem ser totalmente canceladas, mas elas devem ser programadas para quê? Para que tenha uma certa segurança para esse paciente e para a equipe, né? Que são eles, os exames, que são feitos todos no pré-operatório e agora incluindo também para o COVID e os exames de imagem. E quando aquele paciente que ele é positivo, né, para o COVID, os cuidados que são essenciais. Então, ali no ambiente cirúrgico, recomenda-se uma sala própria para fazer essa cirurgia. Então, recomenda-se que todas sejam feitas ali, né, para você não ter
essa propagação do vírus e minimizar, né, a todo tempo a quantidade de pessoas, também focando sempre na segurança, que essa fase ela seja totalmente segura, né, que eu tenho ali os profissionais já com os EPIs. E aí eu venho então também com as recomendações da SOBEC, que são duas que nós assim, mais seguimos aqui, tanto a nota da Anvisa quanto as recomendações da SOBEC, em que ela relaciona o fluxo do atendimento por paciente com suspeita em procedimentos cirúrgicos ou endoscópico, né? Então, ainda se fala que o procedimento endoscópico, né, cirurgias laparoscópicas, elas são menos contaminantes, que você trabalhar do que uma cirurgia aberta, há menos riscos de contaminação. Então, é essencial também esse cuidado. Lógico que também há os cuidados para as óticas, as perfurações, os trocáter, eles têm que ser muito bem vedados para minimizar esse risco. Tá? Pode passar, Dani. E aí, mais uma vez, né, a proteção da equipe. A equipe tem que estar muito bem esclarecida. A nota técnica, ela traz também que se organize-se alguns cenários, né, até trabalhar com debrief, como que a gente faz nos ensinos por simulação realística. Então, você trabalha com debrief para você falar o que pode acontecer, fazer suposições para minimizar os erros, a chance de contaminação. Então, que tudo pode acontecer. Então, a gente pensa na ventilação mecânica, na hora da intubação, né? Fazer uma sequência rápida. O que pode acontecer? E aí nós temos que estar preparados, enquanto enfermeiros e enquanto a equipe também. Pode passar, Dani. Né? E por que isso? Mesmo trazendo essas informações, o que a gente percebe-se ainda no nosso país, né? Informações como esta, que profissionais de saúde ainda estão sendo infectados, né? Ali eu coloquei uma informação, uma notícia referente a um estado aqui do Brasil, Piauí, mas a gente também tem diversos isso no nosso país. Então, capacitar, tanto para a nossa paramentação quanto a retirada dessa paramentação. O manuseio, né, a manipulação, porque é aí que está se acontecendo muitas vezes a contaminação do nosso profissional. E aí a gente tem uma sequência e uma consequência disso, né? Profissionais afastados, mais contaminação e familiares, etc e tal, né? Então, existe essa preocupação. Pode passar, Dani. Eu coloquei também essa imagem que foi bacana. Pacientes passam por cirurgia dentro de uma tenda. Ainda se propõe, alguns locais se colocaram, né, como proposta isso para minimizar a contaminação pelo coronavírus. Então, há uma invenção onde você coloca, se faz como se fosse uma barraca, uma tenda, como vocês podem ver na figura, e é onde tudo é válido nesse momento. Tudo muda, mas também tudo é válido com o foco de minimizar essa contaminação, tá? Então, também está sendo bacana aí a qualidade, a invenção das equipes, né? Na propostas de novos objetos para tentar minimizar essa contaminação. E algo, acho que acredito que mais importante, eu coloquei aí várias situações em que o enfermeiro ele tem que se preocupar, né? Que é no preparo da sala cirúrgica. Então, como eu disse, nós temos que imaginar um cenário, não um só, mas vários cenários, porque quanto mais eu penso no que pode acontecer, eu posso minimizar os erros. Então, desde a intubação orotraqueal,
traqueal, que se propõe a sequência rápida, né? Mas também como aí a proposta que você clampeia a cânula de intubação, né? Como também minimizar esse risco. Os protocolos, algo aqui que é fundamental, a gente trabalhar com a segurança do paciente. E mais uma vez, o checklist de cirurgia segura, ele vem já mostrar mais uma vez a eficácia, né, a eficiência, que quando você faz o checklist, você consegue ver algo que está faltando, aonde que pode acontecer o erro, né? A equipe, a paramentação de toda a equipe, quem são as pessoas que vão estar lá. Lembrando ainda do protocolo que pessoas de risco, do grupo de risco, não é o indicado para estar presente, para trabalhar de frente aí nessa sala de cirurgia, né? Principalmente tanto técnico de enfermagem, a equipe em si, quanto os demais profissionais. Tá? Então, há uma sequência de coisas que o enfermeiro ele deve avaliar para estar dando a segurança para não contaminação. Pode passar, Dan. E algo que também o profissional ele deve estar atento, né? Não só no centro cirúrgico, mas o transporte desse paciente, do paciente cirúrgico. Como que ele chega, como que ele vai sair também. Então, algo como quem vai estar transportando deve estar paramentado, né? Com os EPIs que a gente sabe que é para aerosol, ele tem que ter um cuidado maior. E aí também o tempo é algo que me chamou bastante a atenção, porque quanto menos esse paciente ficar numa sala de espera ali, ele é foco de contaminação. Então eu preciso levar ele para a sala e o procedimento ser o mais rápido possível. Então não é indicado esse paciente ficar esperando, né? Profissional capacitado sempre. E também os protocolos. Protocolo e aí a capacitação da equipe, mais uma vez, não é só os profissionais de dentro do centro cirúrgico, mas todos aqueles que vão cuidar do paciente cirúrgico, tanto no pré quanto no pós-operatório. O intraoperatório, né, a realização do procedimento endoscópio por endoscopias, e o pós-operatório para o procedimento endoscópico imediato. Esses cuidados, como eu estou falando aqui para vocês, no intraoperatório, dentro da sala, tem, como a professora colocou, sobre o ar ambiente, né? O correto, né? Ou seja, o mais indicado, que ele seja por o sistema fechado, porém não é muito a realidade do nosso país. E no pós-operatório ao mesmo tempo. Então, mesmo a cirurgia sendo ele tem que ter um suporte, uma retaguarda até mesmo para esse paciente no pós-operatório. Se ele precisar de um acompanhamento em unidade de terapia intensiva, eu preciso ter essa retaguarda, né? Com monitor, isolamento, o que for necessário. Então, quando se faz o planejamento para essas cirurgias, já precisa estar na retaguarda, eu preciso de um plano B para esse cuidado do paciente e toda a equipe também. A retomada, o que nós percebemos aqui no nosso país, o que a gente está observando? Que as cirurgias, elas foram, lógico, caíram, né? Não pode ser a cirurgia como estava as eletivas, o agendamento, porque eu preciso da retaguarda e por causa da contaminação. Mas a retomada das cirurgias, elas podem ser feitas, como até nós estávamos conversando, elas podem ser feitas, mas desde que muito bem planejada. Ela vai ter que ter uma organização com a epidemiologia local, se fala-se muito para saber, a avaliação da epidemiologia local. Então, como que está nessa cidade, como que está na regional, né? Como que está sendo essa propagação? E aí sim, dentro dela, orienta-se ter uma comissão, tanto quanto
o enfermeiro, o gerente, quanto o médico, a administração do hospital, e se fazer uma programação, uma organização para essas cirurgias. O agendamento com um espaçamento maior, para que a gente tenha leitos disponíveis para a gente ter uma nova retaguarda, né? Os EPIs têm que ser suficiente e temos que ter os profissionais capacitados, tá? Pode passar, Dani. Uma nota técnica, ela coloca também um algoritmo que pode ser utilizado como preocupação, né, do time cirúrgico durante a pandemia. Então, se ela é de emergência ou se ela é de urgência. Então, o que eu preciso utilizar? É bem bacana esse algoritmo que foi colocado, né, que a gente encontrou na literatura recente também, que é onde se avalia onde que tem um risco aumentado, o risco padrão e um risco menor. Então, aí a partir disso consegue-se ter a tomada de decisão. Podemos fazer a cirurgia desse paciente, considerar se ela pode ser prorrogada ou se ela não pode ser prorrogada. Então, também é bacana, interessante estar utilizando como protocolo esses algoritmos, tá? E não deixa de ter um outro problema que veio nas últimas notícias, né? Foi até, coloquei ali em destaque a data, último dia 21, para se ter um planejamento do uso dos fármacos, porque nós já estamos tendo um problema na falta desses medicamentos, né? Principalmente relaxantes musculares, que precisa se deixar mais para o uso exclusivo dos pacientes com Covid. E nós sabemos que o paciente cirúrgico, ele tem uma necessidade, nós precisamos ter essa medicação também, não pode ter em falta para os procedimentos cirúrgicos. Então, existe um outro conflito aí que dá entre eu planejar cirurgias e as medicações para que ela não falte também para os pacientes. Ambos cirúrgico com Covid, né? Ou então só aquele paciente que faz um tratamento clínico que há nessa necessidade. Então, é um alerta que nós recebemos enquanto profissionais e precisa ser planejado e estruturado o serviço. Então, nós percebemos que aqui no Brasil isso está acontecendo constantemente. Sempre estamos tendo informações e aí o profissional de saúde, né, ele tem que se adequar e se planejar. E isso a gente pensa que está sendo bastante desgastante, mas vamos vencer, né? E o que a gente percebe com tudo isso? Ainda não acabou, né, o Covid, essa pandemia, e tudo é incerto, né? E a gente saber qual que vai ser o padrão, qual que vai ser o futuro nesse momento. E está sendo muito impactante, acredito que aqui no Brasil, também como a professora falou, em Portugal também, e demais países que estão passando por isso, né? Mas a gente precisa lutar e estamos aí como comissão de frente, né, na linha de frente, para tentar minimizar e dizer que tudo vai passar, tá? Aí a minha referência, tá, que a gente como busca, e eu agradeço aí também a participação e compartilhar isso com o Instituto Politécnico, tá? E a professora Matilda também. Oi, boa tarde. Eu vou estar lendo aqui porque eu ainda não estou com o meu som legal, pessoal. Se tiver alguma pergunta, Dani, você pode aí também me passando. Boa tarde a todos. Tenho uma questão, posso colocar? Pode, professor Firmino, pode sim, por favor. Não sou professor, eu sou aluno do aluno do mestrado. Não, do primeiro ano de enfermagem, só que sou trabalhador estudante. Sou trabalhador estudante e não tive oportunidade de assistir à sessão desde o início, porque estou de serviço.
E eu reparei que está a ser gravada. Vai ser disponibilizada a sessão? A gente manda o link para a professora Matilde para poder disponibilizar para vocês. Tá, muito obrigado, tá bem? De nada, seja muito bem-vindo. No finalzinho aí, deu para você ouvir um pouquinho, né? Foi pena. Foi mesmo no final. Obrigada pela sua presença. Vanessa, não dá para escrever tudo, tá? Eu vou fazer o seguinte, peraí que a gente tem que usar o aporte da tecnologia. E aí eu vou fazer o seguinte, eu coloco ela ao vivo aqui numa sala junto comigo no WhatsApp, é mais fácil, né, gente? E aí ela ouve daqui, porque acho que ela não está ouvindo bem lá. Isso. Vanessa, que aí você escuta daqui. Ok? Tá, tô ouvindo. Eu vou desligar o seu áudio aqui na nossa conferência e você me escuta pelo WhatsApp. A tecnologia tem que ser assim, né? A gente usar como fica melhor. Então, Vanessa, parabéns pela sua apresentação, te agradeço, tá? Teve uma pergunta que passou aqui, deixa eu só voltar para a gente fazer considerações para as duas. Pessoal, quem está nos assistindo, fique à vontade para poder fazer as perguntas. Tinha uma pergunta aqui da Célia para a professora Matilde, perguntando se em caso de Covid positivo, como é que está sendo feito, isso está em toda, né, Portugal de modo geral, ou só o caso de ter sinal e sintoma, sem o paciente estar positivado, toda a precaução está acontecendo em toda a amplitude? Eu não sei se entendi bem a questão, Daniana. Deixa eu voltar. O que a Célia, penso que foi a Célia, quer saber é como abordam o doente Covid nos diferentes contextos ou os dois? Nos dois contextos, aquele que já é positivo e aquele que tem mais de um sinal e sintoma, mas ainda não está com o exame positivado. Só para a clínica. Com o doente Covid. Está bem definido, quer seja provável, suspeito ou confirmado, é abordado, são tomadas todas as medidas preventivas e entra no circuito Covid, portanto, com todas as medidas preventivas. Portanto, essa definição, digamos assim, também está bem clara, né? Clara na normativa da DGS, eu penso que é a 04 ou a 02, em que define o que é considerado um caso suspeito, o que é considerado um caso provável e o que é considerado um caso confirmado. Portanto, o confirmado tem que ter sempre um teste laboratorial positivo. Portanto, e os outros depois têm critérios distintos que os profissionais de saúde utilizam e, quer seja suspeito, provável ou contaminado ou infectado, é sempre o circuito do doente Covid, que são circuitos distintos logo à entrada da urgência, portanto, tem circuitos distintos e nas três situações são tomadas todas as medidas como um doente infectado. Portanto, o doente não infectado, portanto, que terá que ter teste negativo, entra no circuito não Covid. Exatamente. É o protocolo que está mundial, né? Para todos, né? Independente se fez exame ou não, tem clínica, já considera um paciente Covid. Né? Não tem muito o que ficar com suspeita ou com dúvida, já considera e adota toda a precaução. Né? Isso é super importante. Uma outra dúvida é o seguinte, aqui no Brasil a gente teve um pouco da questão do relaxamento do distanciamento, e aí nós tivemos um pico da questão dos acidentes de trânsito. E aí tivemos as salas cirúrgicas, né? Eu não sei se Portugal precisou fazer essa adoção, mas no Brasil, acho que em país nenhum tinha estrutura já de várias UTIs, né, disponíveis para poder receber todos os pacientes que estavam chegando. E aí muitos locais precisando de espaço para poder colocar esses pacientes, porque ainda não estavam estruturados no primeiro momento, utilizaram o centro cirúrgico, até porque eles têm a sala de recuperação pós-anestésica, como sendo um local para receber esse paciente Covid, né? Fazendo ali naquele primeiro momento. E muitas cidades que flexibilizaram a questão do distanciamento ou o isolamento social sentiram isso na pele, porque aumentou o número de acidentes de trânsito,
acidente de trânsito não tem jeito, a maioria, às vezes há uma necessidade cirúrgica e às vezes há uma necessidade de um leito de UTI. Então, aí nós tivemos dois problemas aí, UTI geral, né, tendo necessidade de vaga, e UTI Covid, que já estava cheia e que começou a usar UTI geral, precisando de vaga para pessoas que não eram Covid. Né? Então, a importância do isolamento social, quanto que impacta lá dentro do hospital, também no centro cirúrgico, né? Porque não tem como receber tanta gente ao mesmo tempo, né? Vocês tiveram esse problema aí também, professora? Não, Damiana, nós, como eu disse na minha apresentação, nós tivemos 2 estados de emergência seguidos. Neste momento, Portugal ainda está em estado de calamidade, sendo que neste momento a zona mais atingida é a zona de Lisboa e Val do Tejo, portanto, a zona da capital. E estamos na terceira fase, digamos assim, do desconfinamento. Ainda não chegamos ao desconfinamento na sua totalidade. Portanto, tem sido progressivamente este desconfinamento, de forma, de facto, a não ocorrerem efetivamente esse aumento do trânsito. Também a população é completamente diferente. Nós temos 10 milhões, em Portugal inteiro vocês têm 10 milhões, se calhar têm 10 milhões mesmo em São Paulo. No estado, no estado. É diferente, mas aqui há uma grande preocupação. Primeiro, em implementar medidas preventivas muito drásticas, com a implementação de estado de emergência e confinamento em nossas casas, só podíamos sair para trabalhar, quem não estivesse em teletrabalho, o encerramento de escolas, dos serviços públicos, dos bares, das discotecas, dos restaurantes, dos shoppings, encerrou tudo. E depois houve a fase de desconfinamento em maio, mas de uma forma muito gradual. Portanto, estamos na terceira fase de desconfinamento e só nesta semana, por exemplo, é que abriram os shoppings já na zona de Lisboa, precisamente porque é a zona mais afetada neste momento. Portanto, nós chegamos, efetivamente, houve uma grande preocupação do Governo e do Serviço Nacional de Saúde, primeiro em os serviços de saúde não colapsarem por uma grande propagação da infecção, e depois, na fase de desconfinamento, ela ser progressiva, de forma a não haver essa propagação da infecção novamente e não ocorrerem esses acidentes que são habituais. Portanto, sim, exatamente. Não houve esse colapsar nem antes nem depois. Tem havido uma preocupação em haver aqui uma progressão, digamos assim, no retomar das coisas. Exatamente, porque a questão é muito mais ampla do que a gente imagina, só da questão do isolamento, é o impacto que vai causar. O isolamento, além de fazer a prevenção, tem essa questão também do impacto em saúde, porque não tem estrutura para receber acidente, Covid e ter UTI para todo mundo, nem material. Eu acho que a Stephanie, alguém queria fazer alguma pergunta? Acho que colocou aqui. Se quiser colocar aqui no chat, tá? Nós tivemos agora uma notificação no Brasil, né, aqui principalmente no nosso estado, no estado do Paraná, nós tivemos uma notificação do Conselho Regional de Medicina, que saiu na segunda ou terça-feira, saiu dia 21, informando que nós estamos com falta de drogas vasoativas para os pacientes COVID que têm uma alta tendência, né, à medicação, ventilação de modo geral. Né? E isso, a princípio, está aqui no Brasil, essa falta de material. Pela primeira vez, o SUS tem dinheiro e a gente não tem onde comprar, porque está faltando material pelo alto consumo que esse paciente tem também. Sim, ó, a professora já colocou aqui, a Célia perguntou, né, para a professora que realmente o isolamento social é o caminho, não tem jeito. Não adianta a gente flexibilizar, flexibiliza agora e vai colher lá na frente depois o problema. Né? Não tem como. Vanessa, eu abro o seu microfone aqui, você quer colocar? Que aí eu abro aqui. Sim, e o isolamento social é vital. Nós em Portugal temos tido nesta terceira fase de desconfinamento alguns ajuntamentos, assim, algumas festas que se têm repercutido no aumento de casos e no surgimento de novos surtos. Portanto, a disseminação passará por manter o isolamento, eu não gosto de chamar social, gosto de chamar físico, porque eu acho que o isolamento social, nós o social devemos continuar a mantê-lo, a afetividade,
a conversa, mas temos Sim. que manter efetivamente o distanciamento físico dos 2 metros, o não evitar os aglomerados e passará também certamente por manter a higienização dos espaços e das mãos. É fundamental. Verdade. Vanessa, pode colocar. Vanessa, pode colocar. Não, Dami, eu também concordo. Eu acho que tudo é uma consequência, né? Se existe essa flexibilização aí, se as pessoas, né, como um todo, não colaborar, não ajudar, não vai ter como. Então, isso é uma consequência e reflete, igual você falou, lá dentro do hospital. Não só no centro cirúrgico, mas quanto também na UTI, né, nas enfermarias, porque também nem todo paciente é intensivo e nem todo paciente é cirúrgico, como tudo, como todas as alas. E quanto mais flexibilização, mais nós vamos demorar, né, para conter isso. Então, tudo é uma consequência. A gente precisa mesmo do isolamento, não tem como. A Célia coloca aqui, deixa eu... Ai, peraí. Voltei. A Célia coloca aqui... A Célia coloca aqui... Deixa eu encerrar aqui. A Célia coloca que ela concorda plenamente com isso, né? Porque o relaxamento no nosso país fez a curva subir bastante, isso é fato, né? E a Sandra Novo é o André Novo, né, professora? É o André, não é? Não é o André, não. Não. É uma colega daqui da ULS, da Unidade Local de Saúde, que trabalha no serviço de urgência, se não me engano, mas ela pode ligar o micro e identificar-se, talvez. Então tá. Sou da urgência, só. E o novo é só coincidência. É coincidência? É só mesmo coincidência. Eu olhei, já pensei assim. Ai, peraí que tá dando a coxa. Ok. Isso, melhorou. Eu já pensei que era parente, que eu vi o sobrenome. Não. Obrigada pela presença, de estar aqui com a gente também nesse webinar. Obrigada eu também pelas partilhas de conhecimentos, é sempre interessante. Sim, a gente percebe que tem o envolvimento, se a gente não deixar de pontuar, que os enfermeiros do mundo, né, estão preocupados com as normas de biossegurança, é impossível. Né? Todos nós estamos muito preocupados com a questão de normas de biossegurança, tanto não só nossa, quanto da nossa equipe, né? Nós, enquanto docentes, quando os nossos alunos voltarem a estudar também, essa preocupação de biossegurança, mas a biossegurança é muito maior, né? Os nossos gestores que precisam fazer essa condução também, né? Isso é super importante, porque não adianta a gente estar lá na linha de frente e às vezes as políticas públicas não estão caminhando junto. Exatamente. Eu não gostaria de ter essa fala, mas infelizmente no nosso país não está andando muito juntinho aqui no Brasil, como eu gostaria. Né? A gente vê que alguns estados estão, alguns municípios e alguns lugares da federação estão, mas não é uma amplitude. Né? E nesse momento a gente tem que pensar que o Covid é uma precaução individual para um bem coletivo. Né? Não é um bem só para mim, mas é para todos. Bem, eu acho que alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Não? Esse webinar está sendo gravado, tá? Ele vai ser disponibilizado, nós vamos mandar o link, tá? Para a professora Matilde, para poder disponibilizar para os seus alunos, para os nossos também, e a gente vai deixar no YouTube da instituição, que fica de acesso, né, para todos poderem aproveitar esse momento e assistir. Professora Matilde, desde o primeiro momento, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade, a sua acolhida. Espero que a gente possa fazer outros para discutir outras coisas também, né? A gente consiga fazer outros momentos, né, de várias discussão, porque a gente só troca conhecimento e experiências e isso é super importante para o nosso crescimento profissional. Vou deixar a senhora fazer seu encerramento. Eu é que agradeço, Damiana, o vosso convite e estarei disponível para outros assuntos que acharem conveniente e que eu possa contribuir com algum saber. Obrigada. Muitíssimo obrigada. Vanessa, eu sei que você não está me escutando muito bem, mas está gravado aqui conosco. Meu muitíssimo obrigada, a sua disponibilidade. Fique tranquila que, né, a gente agarra às vezes a internet, alguma coisa, fique tranquila, a gente conseguiu visualizar super bem sua apresentação. Tá? Muitíssimo obrigada a todos presentes.
tá bom? Todo mundo que fez inscrição, tá? A gente já vai, essa semana já encerra o evento e já vai estar disponível para todo mundo o certificado. O certificado, tá? É só você entrar na página do Centro Universitário Integrado, a professora Franciele acabou de colocar, e aí a página é www.grupointegrado.com. Vai aparecer o certificado online para você disponível, tá bom? Pessoal, muitíssimo obrigada, tá? Uma boa tarde a todos, se cuidem para logo a gente poder estar disponível realmente na amplitude, né? Grande abraço, professora Matilde, grande abraço, Vanessa. Fran, muito obrigada pela disponibilidade, tá aqui conosco fazendo essa mediação. Eu que agradeço, muito obrigada a todos. Obrigada. Fiquem bem todos. Oi, Dami. Dami do céu. Peraí. Deixa eu desligar minha câmera. E falar antes que eu tenho que entrar em outro curso. Tá, mas deixa... Tá, mas fica tranquilo, tá bom? Olha... Ai, me desculpa, eu fiquei muito chateada. Não, eu falei que a tecnologia não é para mim, né?